Um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependente do horário que for escutar, sejam muito bem-vindos, sintam muito bem. E iniciando mais um bate-papo com a nossa irmãzinha Kelinha. Kelinha, tudo bem por aí? Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou como disse meu irmão Alisson, uma boa madrugada, né? Dependendo de que horas esse vídeo vai cair na mão das nossas pessoas abençoadas, né? Nós estamos aqui com muitos motivos para agradecer, né? E hoje eu trouxe um convidado especial, que é o meu filho Antônio, né? Ele está se espiritualizando, tem 14 anos, o nome dele é Antônio Walter, e está conhecendo aí aos pouquinhos a jornada espiritual, sem nenhuma imposição, gosta porque gosta. Né, meu filho? Dá um oi pra galera aí. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Ele tá um pouquinho envergonhado, mas não tem problema. A gente vai desenrolando aqui. É o meu convidado hoje. Hoje ele tá com a gente aí. Então, o primeiro motivo, né, pra gente agradecer é a questão do nosso livro ter saído. Saiu, né, o terceiro livro, Acima do Céu, Uma Jornada Além das Colônias, né? A gente tá muito feliz por isso. Nós já estamos corrigindo, né, o primeiro livro do meu irmão, vamos fazer a segunda edição, corrigido, porque os médiums não acertam de primeira, às vezes a gente acaba, né, se aprendendo as coisas, né, vai se desenvolvendo. O nosso canal, se as pessoas acompanharem desde que começou até agora, né, ele tá bem melhorado. E os nossos livros também, o primeiro, o meu irmão ditou no auge da emoção dele. Não fazia muito tempo que ele tinha se suicidado, né? Eu também estava muito emocionada e a gente fez o livro com bastante rim de português, apesar de ter bastante informações maravilhosas. Então a gente está corrigindo, né, esse primeiro livro, vamos corrigir o segundo e vamos colocar, né, esses livros disponíveis, né, na Amazon, né, vamos colocar esses livros disponíveis aí, né, e o Alisson também vai falar para vocês como que vocês podem ter acesso ao nosso material além aqui do canal. Tem já o livro do Sananda na Amazon também, né? Daí vai explicar também aonde é que tá no Script também, né? Explica aí melhor, Alisson. Como que você tem acesso aos nossos livros. Pois é, tem no canal, né? Amor Cristalino, só colocar Amor Cristalino, vai ter uma foto do Senhor Sananda, do livro... essa foto do Senhor Sananda foi tirada do livro Vida de Jesus, ditada por ele mesmo. Vai aparecer lá, é o nosso canal, onde vai estar essa live. E lá tem o livro Continua Existindo, o PDF dentro dos primeiros vídeos publicados, né? Tem o PDF também do Chaves de Sananda e do Semeando Auxílio Colhendo Satisfação, também está lá. E agora também está Acima do Céu, Uma Jornada Além das Colônias, bênção, também já está lá o PDF. E quem tiver interesse também dá uma olhadinha no site, tem o site www.chavesdesananda.com. Lá as informações do livro Chaves de Sananda, também tem o PDF para poder baixar por lá. E também quem quiser baixar pelo Scribd, pode fazer a pesquisa lá no scribd.com, se não me engano, deixa eu ver aqui para confirmar. Scribd.com. Isso, scribd.com, pode pesquisar pelo livro Continua Existindo, já vai encontrar, até no Google, quem pesquisar vai encontrar também. Continua Existindo. Aliás, estava lembrando que a linha do Continua Existindo, o irmão Sade desencarnou em 2011, ele passou para nós esse livro em 2016, terminou no comecinho de 2017. Então, realmente fazia pouquinho tempo, 5 anos praticamente, né, do desencarne. E agora a gente fazendo a segunda edição, digamos assim, né? A segunda edição. Mais corrigida, mais desenvolvida, não alterou em nada a essência da história, mas está numa linguagem mais literária, né? Mantendo a essência dele, como a gente sempre mantém, mas escrito de forma mais literária, ele mesmo ditando tudo de novo, porque agora ele já está há anos no mundo espiritual, né? Já vai fazer, né? Vai para 12 anos, né? Tá com 11 agora.
que ele tá lá. Então vejam, ele deixou a Terra aqui em 2011. Em 2016 ele pôde se manifestar, né? Então ele precisou desse tempinho, né? E por ser um suicídio, até que ele não sofreu tanto, até que ele se desenvolveu rápido, né? Por ser alguém não tão orgulhoso assim, que ele reconheceu o erro ligeiro, né? E aí não precisou ficar rodando nas zonas inferiores por muito tempo, mas ficou um pouco lá. Então a gente vê assim que ele se desenvolveu muito rápido. E é um livro que vai ser direcionado mesmo à campanha de defender a valorização da vida. Vai ter a capa amarela em homenagem, né, a essas campanhas anti-suicídio que tem por aí, que escolheram o amarelo. Então o livro dele já tem a capa amarela, né, e vai continuar tendo. E a gente vai corrigir ele e vamos lançar lá na Amazon também, né, que é uma outra fonte que vai ter lá. Já tem o livro de Sananda na Amazon, vai ter toda a trilogia do Mano, que tem o primeiro, que é acima, né, o primeiro Eu Continuo Existindo. Aí ele tem o segundo livro também, né, aqui no canal, que é o Semeando Auxílio, Colhendo Satisfação. Ele já trabalhando, ele já, né, engajado nas coisas das colônias. E aí tem o terceiro, né, que é uma jornada além das colônias, em outros mundos, conversando nos reinos elementais. Muito bom. Então é uma trilogia que vai contando a jornada dele no mundo espiritual, desde que ele teve que se aceitar como espírito, até o momento em que ele conhece muito mais, né, do que é mostrado comumente, né? Então, esse é o nosso ponto. Então, nós podemos entrar, né, no tema, um outro tema que a gente vai ter aqui, que a gente está precisando muito, né? Tá bem densa a atmosfera do nosso mundo, né, por vários motivos. Sempre tem uns momentos que tá denso, né? Ou na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, agora as crises do aquecimento global, transição planetária, né? Então tem esses momentos um pouco mais caóticos, né? Sempre tem essas coisas. Era glacial também, né? Que foi um momento denso lá para os nossos antepassados mais primitivos, né? Então quando vem esses momentos de transformação, de transição, né, as energias densas se manifestam um pouco mais, mesmo porque quando a gente toma um antibiótico ou qualquer coisa, o corpo reage, né? Aquelas bactérias que precisam ser eliminadas, elas resistem, porque naturalmente elas querem continuar ali. E o mesmo acontece na transição, né? Existem espíritos que precisam ser relocados para outros mundos, não é todo mundo que tem o conhecimento sobre transição planetária, mas é bacana pesquisar a respeito, é bem legal, para quem não sabe o que é e para quem sabe se policiar, se cuidar por conta disso, né? Existem várias maneiras da gente se proteger, e uma delas, que eu tinha esquecido essa semana, porque como eu falei, a gente não vende aqui uma imagem de pessoas perfeitas, né? Essa semana eu tava meio baixa vibração, né? Tava meio assim. E aí o meu filho disse pra mim: mãe, que bom que a gente tá vivo, que bom que a gente tem casa, né, que bom que a gente tem saúde, agradece, né, a gente tá aqui, Deus é sempre com a mãe. Então a esperança, a gratidão, o respeito, né, o diálogo, né, o serviço, o trabalho no bem, fazer o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito. Então assim, coisa que esquece, boas palavras, boas músicas, né, tem N maneiras de se defender. Não adianta eu colocar um pentagrama na porta do meu quarto, não adianta eu fazer N rituais, se eu falo palavrão, se eu brigo, se eu não agradeço, enfim, eu não estou desmerecendo esses rituais, né? Como a gente já falou aqui sobre geometria sagrada, a gente já falou sobre a influência das cores, né? Aromaterapia, tudo é válido, desde que a gente entenda que todos esses métodos são para o nosso melhor, né? São para o melhoramento pessoal, que aliás vai ser um outro tema também, né? Então, é uma coisa que a gente precisa entender. Se todos esses instrumentos, todos esses mecanismos, o vegetarianismo também, muito legal aí, a galera vegana, a galera vegetariana, mas se eu entrar nesse mecanismo, nesse sistema, e ele não me tornar uma pessoa melhor, está sendo em vão. E não vai me proteger de seres, né, inferiores. Então, eu preciso me lembrar sempre do que foi falado primeiro, né, de ter essa gratidão, de ter... Perfeito. E hoje meu filho me trouxe para isso, porque os meus filhos, eles não são obrigados a seguirem uma religião, né? Eu estou já na espiritualidade, sou espírita universalista,
E eu nunca impus nada. Eu digo, olha, vocês vão sentir o momento de vocês. E ele tá se espiritualizando. E hoje ele me trouxe de volta, porque às vezes a gente sai fora de si. Às vezes a gente desanima, né? E hoje ele trouxe isso pra mim, né? E eu gostei muito, assim. Veio na hora certa as palavras dele. Uma criança de 14 anos, né? Então, eu fiz por isso. Eu acho muito legal, Keninha, porque muitas vezes a gente pensa, por exemplo, o Antônio que trouxe para você. Muitas vezes ele se tornou um com o próprio Criador que vive nele, e o Criador falou através dele. Porque Deus trabalha para nós e também por meio de nós, né? Então ele pode utilizar alguém para poder fazer o trabalho dele. Então ele também pode ter sido utilizado pelo próprio Criador naquele momento para poder trazer. E isso é muito legal. Já pensou? A gente nunca percebe que a gente pode estar sendo a atitude do próprio Criador, a expressão dele, constante aí no mundo, ajudando as pessoas, trazendo as pessoas para melhor. Alguém que não está legal, trazer um bom ânimo, sorrindo, sendo alegre, tratando bem, com educação, olhando com amor, né? Acho que o olhar é algo muito poderoso, olhar para alguém com amor, como penetra nas pessoas. E eu gostei muito, Keninha, hoje nosso tema, eu gostei desse tema realmente, de melhoria pessoal. Eu acho que é muito pertinente para a época que a gente está vivendo, principalmente, como você disse, da transição, para que a gente possa realmente se conhecer um pouco mais e usar várias ferramentas aí para poder viver uma vida mais tranquila, né, com mais espiritualidade, buscar um ponto de equilíbrio. Eu até pesquisei, fui e vou recomendar as pessoas a começarem a usar as buscas, né, conscientemente na inteligência artificial, né? Claro que vai precisar se aprofundar, mas ela traz uma grande gama de possibilidade aí de trazer caminhos, né? E tô achando que as pessoas que não utilizarem, realmente vai ficar muito difícil para quem não se realmente estudar um pouquinho a respeito de inteligência artificial, testar os chats, ver como é que funciona. E olha, eu fiz uma pesquisa lá, Kelinha, perguntando o seguinte: como é que é a melhoria pessoal no espiritismo? E olha quantas coisas interessantes foi trazido, tá? Ele diz o seguinte: melhoria espiritual. O que respondeu o ChatGPT? No Espiritismo, a melhoria pessoal está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento espiritual e moral, com base nos princípios e ensinamentos transmitidos pelos espíritos superiores. Aqui estão algumas práticas e ideias para a melhoria pessoal com base no Espiritismo. E olha que legal. Primeira coisa, para melhoria pessoal, estudo e conhecimento. E eu achei, com certeza, sem estudo e se aprofundar em coisas edificantes realmente é muito difícil. Eu até comento com a Kelinha, muitas vezes a gente traz as mensagens, praticamente toda semana uma mensagem, o quanto edifica a gente com conteúdo bom, né? É claro que não fico só nas mensagens, vou estudo os livros, né? E faço as leituras edificantes, como disse ali, de espíritos superiores, né? Que trazem conhecimentos aí, né? E aqui está dizendo da leitura básica, das obras básicas, né, do Espiritismo. Sim, como o Livro dos Espíritos, né? É uma baita obra, né? Até as pessoas talvez até hoje, como querem o conhecimento já, né? Geralmente assim, é tudo instantâneo, né? Luz instantânea, água quente instantâneo, tudo instantâneo, não querem mais se aprofundar, ter tempo e mergulhar mesmo na leitura, né? E então, nas obras vai explicando, né, como que chegou até a parte lógica, né, do conhecimento, realmente como que foi feito para os espíritos responderem às mesas girantes e assim por diante, né? Isso tudo é para que a trabalheira que deu, né? Isso, então, mas aí as pessoas talvez até nesse momento começam a achar tão maçante, né, porque talvez as pessoas já tenham, quem for ler mais jovem, já não vai precisar de uma certeza tão grande assim, como eles trazem, né? Realmente como é que foi que se deu
o descobrimento, né, dos espíritos tentando se comunicar e em várias localidades acontecendo no mundo, e aí depois ele, o Allan Kardec, daí, né, o pseudônimo dele, fazendo a reunião, né, dos ensinamentos, vendo vários locais, trazendo realmente um estudo, né, científico, né, para cima do que foi feito nesse trabalho. Isso que é o bacana, né? Mas, realmente, o Livro dos Espíritos é muito legal de acompanhar as perguntas e respostas, né? Mas tem muitas obras hoje, né? Mais não tão científicas nesse teor, né? Os romances, os livros do Chico, Nosso Lar, né? Que a gente tá fazendo lá no Lar Alvorada, estamos fazendo cada capítulo, né? Uma semana lá, muito bacana. E olha, seguindo a ideia, fora as obras, né? Participação em grupos de estudo, para melhoria pessoal, Kelinha. Que legal, né? Participar de um grupo de estudo. Participar. Eu ia até na igreja evangélica, tinha aqui a morada da comunidade cristã, aqui em Garuva. E eu participei um tempo na reunião que iam nas casas, né? Ia na casa, reunia um grupo, pequeno grupo ali, o pessoal conversava de espiritualidade, era aberto, cada um podia dar suas opiniões também, né? Fazia uma oração, cantava com o pessoal, depois fazia um lanchinho, muito legal. Então, independente de eu ter a ideia também igual daquelinha espírita universalista, né, que abrange tudo aí, não só o espiritismo, né, realmente da doutrina mesmo espírita, da federação, mas Umbanda, traz também para os estudos de outras religiões, budismo, tudo que a gente pode aproveitar, né, Kelinha, que seja pro bem, que a gente reúne aí, vai agregando, né? Não adianta a gente se limitar. E o universalismo, ele abraça também a veia evangélica. Certo. Né? O espírita universalista, ele também compreende os evangélicos, né? Ele também abraça esse caminho, porque o universalista, ele estuda, sim, as obras de Kardec, a princípio, e depois que ele já adquire um senso, um conhecimento, ele vai estudando outras obras das grandes religiões já conhecidas, porque o espiritismo, o que ele ensina? Você ter o teu próprio senso e julgar o que é correto, o que é universal e o que não é. Então, não é ser tão espírita a pessoa dizer assim, olha, essas obras você lê, essa você não lê. Muito pelo contrário, porque nós somos ensinados, já pelas obras de Kardec, a ter um senso crítico, a ter uma consciência formada para poder entender o que é verdade universal e o que não é. Então, a gente tem a confiança de ler qualquer obra e aceitar os pontos que são de acordo com o Evangelho, de acordo com Jesus, de acordo com a universalidade da verdade, porque que nem a existência de Deus. O selvagem, né, como já diz no Livro dos Espíritos lá, o selvagem, o índio lá, o aborígene, que nunca ninguém foi lá e disse para ele, olha, existe Deus. Ele sabe que ele tem um espírito, ele sabe que existe Deus. Então, essas duas coisas não se ensinam. Essas duas coisas, elas são universais. Qualquer homem primitivo compreende essa universalidade. Então essas coisas a gente aprende. Eu queria falar sobre despertar espiritual. E eu vou conversar com meu filho aqui. Legal. Porque ele é tímido. Se ele não quiser contar, eu vou contando. Mas ele vai ter a liberdade de contar como aconteceu com ele, assim, uma forte emoção espiritual. Como que ele despertou para isso. Porque a partir de que aconteceu isso, ele é outra pessoa. Ele começa a falar de gratidão todo momento. É muito legal. Conta aí pra gente, Antônio. Como é que aconteceu? Eu fui lutar com um amigo meu num parque aqui perto de casa. E aí, um ponto na nossa luta, a gente parou pra descansar. Aí ele acabou reclamando de uma dor nas pernas dele. Aí eu falei, mas pelo menos a gente tem perna, a gente pode andar. A gente pode vir até aqui, pode correr. E lá, eu acabei só, caindo numa árvore ali que foi cortada e comecei a chorar ali encostado naquela árvore. Só pra explicar melhor, você não caiu, né? Você caiu de joelhos, assim, Sim. Deu uma vontade de se ajoelhar, né? Ele não foi um tombo que ele levou. Ele caiu e caiu de joelhos ali e começou a dar uma emotividade, uma gratidão, assim, um sentimento de gratidão tão forte, de conexão, assim, que ele caiu em choro. E ele chegou e contou pra mim em casa, e a partir de hoje, assim, o mantra dele é gratidão. Quando a gente começa a desanimar, ele, não, mas ó, tem que agradecer por conta disso, ele faz a gente ver os pontos que nós temos de gratidão, né, e foi uma coisa muito bacana, que o despertar dele não foi através de um templo religioso,
Não foi através de nada disso. Ele simplesmente estava treinando golpes de luta com o amigo dele. A união, a comunhão entre os dois acabou despertando isso, né? O fato do amigo dele estar ali precisando, né? Então eu digo que se o Antônio alcançasse o Nirvana, ele ia ser o Buda da gratidão. Né? Eu acho isso muito legal. Olha, e isso tá realmente nos modelos aí, né? Pra gente poder seguir, pra manter uma vibração alta, ser grato. A gratidão, acho que é algo que a gente tem que incorporar dentro de nós desde de manhã a de noite. E é um prazer, é muito gostoso ser grato. É gostoso mesmo ser grato. Você fica mais feliz, mais alegre, né? Do que a reclamação, né? A reclamação é triste. A reclamação é chato. Porque a gente no ambiente, quando há reclamação, a gente já sente a tensão baixando, né? E se a gente entra naquela sintonia de alguém, por exemplo, que esteja no ambiente com essa energia de reclamação, você também baixa, né? Então, a gente tem empatia, mas sem baixar, né? E entrar no mesmo nível vibratório, que senão daí a gente começa a ser drenado. Inclusive tem muita gente que nem percebe, mas é como se fosse tipo um vampiro, que baixa a pessoa outra, né? Para poder drenar a energia. Então, se vitimiza, só que inconscientemente a outra pessoa baixa e começa a drenar a energia da outra pessoa, né? Pela pena. Geralmente são pessoas que estão sobrecarregadas, né? Pessoas que não sabem dizer não. E aí eles se vitimizam para vampirizar a energia. Eles fazem isso sem perceber. Muitos são inconscientes que fazem isso. E muitos não são encarnados. Muitos não são desencarnados, são encarnados, né? Isso. Eles estão fazendo uma obsessão, um processo obsessivo sem eles perceberem, né? E é complicado você abrir o olho de uma pessoa que não tem esse conhecimento, né? Então o que se faz? Às vezes a gente não tá numa vibe tão de gratidão. Aí vem a defesa de ter o hábito da prece. Às vezes eu pego no meu pé, que às vezes eu esqueço, né? Pelo menos 2 vezes por dia. Se for mais, melhor. Jesus já dizia, muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder. Mas é melhor ter pouco do que nenhum, né? Então a pessoa ter o hábito, né, de ter ali pelo menos 2 preces por dia, né? E a gente sempre fala, né, de fluidificar a água. Se puder ir num centro fluidificar, tudo bem, mas nós temos em nós a permissão de energizarmos nossa própria água em casa, né? A gente já falou sobre isso aqui, né? A nossa aguinha, ir lá fazer. Hoje eu lavei o meu litro, enchi de água ali. Hoje eu vou energizar a minha água, né? E adquirir novos hábitos, né? Os novos hábitos de autodefesa espiritual, né? O exercício físico, né? A prece. Perfeito. Né? O exercício do bem dizer, do agradecer, que nem a gente falou, né? Então esses exercícios, o exercício de abrir a casa no sol, Sananda fala sobre isso. Deus só abre tudo, ter novos hábitos. Qual é o hábito que a pessoa ainda não tem? Por exemplo, se eu tenho uma coisa para fazer, eu tenho um copo para lavar, eu lavo amanhã vão ser 2, depois eu lavo, vão ser 3, né? Então fazer o que devemos fazer. Até o Eliade, né, mandou essa última mensagem, um anjo lá, verde, muito bonito. Ele falou, olha, façam o que precisa ser feito a hora que o dever vier à mente. Uau. A hora que o dever veio à sua mente, vai lá e faça, né? Então isso é bacana. Antônio, você poderia falar um pouquinho aí sobre melhoria pessoal? O que é que você faz? Você gosta de fazer? Eu gosto, tipo, não sei se é algo de melhoria pessoal, mas eu gosto de treinar realmente. Treinar luta, fazer musculação, calistenia principalmente, porque eu não tenho como ir pra uma academia. Não toda hora, porque é muito longe. E beber água. Bastante. Perfeito, perfeito mesmo. Já é uma... exercício físico, pra quem é sedentário, não é muito bacana mesmo a pessoa, tipo, não fazer exercício. Ele protege da depressão, ele protege um monte de coisa. O Antônio tem razão, beber água, né, dormir bem. São hábitos de melhoria pessoal, comer comida saudável. Não precisa abrir mão da besteirinha, mas não precisa comer a besteirinha toda a vida. Antigamente existiam datas especiais. Eu lembro que quando eu era criança, o refrigerante era bebida de festa. Hoje é bebida de todos os dias, de todos os finais de semana, né? Perdeu a graça, né? Pra que eu vou comprar um refrigerante? Eu tenho todo dia. Não é mais especial. Eu lembro que eu considerava especial porque era uma coisa que
Nossa, não tinha sempre, né? O que eu bebia todos os dias? Vitamina de banana com leite. Eu fui criada nisso. Vitamina de banana, com fruta, com maçã. Chazinho, eu tomava chá direto. De vez em quando tinha um Nescau, de vez em quando tinha um refri. De vez em quando tinha um iogurte, mas assim, a minha bebida de todo dia era chá e vitamina de banana com leite. Fui criada nisso, né? Comer pão feito em casa, né? Arroz, feijão, ovo frito, carne moída, né? Tem pessoas que já entraram no vegetarianismo, então vai o ovinho, comer a castanha, outras coisas, né? Os produtos veganos aí estão, né, com muito mais opções, antes não tinha, né? Hoje você encontra várias coisas. Você que é vegetariano, né, Alisson, come muito bem. Eu fui na tua casa aí um dia. Graças a Deus. E aí ele falou pra mim, Kelly, vem aqui em casa, mas tem um detalhe, eu sou vegetariano. Eu falei, não esquenta a cabeça. Porque o meu pai, ele também tem uma religião lá adventista, Movimento da Reforma, que eles também são vegetarianos e eles comem muito bem. Faz a tua comida aí que eu já estou acostumada. E a gente chegou lá, né, o Antônio tava junto, você comeu bem, Antônio? Bastante, eu quase vomitei. Ele deixou sobrar no prato, não, Antônio? Não deixei sobrar, eu comi tudo. Ele se esforçou, porque ele queria ser educado. E aí, tipo, ele já tava satisfeito. Ele foi comendo, né, Antônio? Eu tomei como um desafio. Muito bom. E ele foi comer, gente, ele comeu muito bem, eu comi muito bem, eu fiquei com a barriguinha no chão, assim, né, então, assim, a comida vegetariana, ela sacia, assim, ela é muito boa, é saudável, não deprime, porque não tem ali a tristeza, pânico dos animais, né, como eu já disse, eu sou uma pessoa muito magrinha, então, em todas as casas que eu vou, eu como o que me oferecem, pra não ficarem chateados, né, então, se não tem carne, não tem problema, se tem, eu como muito pouco, quase nada, então... Mas é muito bacana. A pessoa não vai ficar fraco porque come uma comida saudável, vegetariana. Dá pra viver sim, sendo vegetariano, vegano, e dá pra viver muito bem. Dá pra viver com bastante força, né? E quase nada de estresse, porque não vai ter a energia ali dos animais tristes. É claro que a gente não condena quem come, né? Cada um com seu cada um, porque é aquilo que eu falei. Vale a pena ser vegetariano, se for como você, né, Alisson, que deu uma melhorada na própria vida, melhorou o caráter, é uma pessoa do bem. Porque não adianta nada eu ser uma pessoa que eu sei tudo de magia cerimonial, que eu sei tudo de vegetarianismo, que eu pratico essas coisas, ou que eu fico ali 3 horas rezando, mas eu digo, eu sou melhor do que o Alisson, eu sou melhor do que o Antônio, porque eu faço e eles não fazem. Aí não é legal. Aí vou ter um monte de obsessor, vai ter um monte de gente complicada comigo. Com certeza. E mais um motivo para agradecer, falando de gratidão, a gente vai agradecer, né, o fato dos nossos livros estarem aos poucos ficando prontos, sendo soltos no canal, sendo soltos no site da Amazon, sendo soltos, né, no Scribd. Como é que é? Fala Scribd, é BD. Ah, tá, Scribd, né, que é um nome difícil, Isso. Mas está tudo lá, então assim... tem como comprar a obra do Chaves de Sananda? Tem, mas a maioria das nossas obras estão sendo disponíveis de graça, incluindo essa. Exato. Então, e sem querer nos vangloriar, mas assim, para todo mundo saber, o Sananda é muito canalizado aqui no Brasil, mas a obra escrita dele aqui só tem a nossa. Então, assim, leiam, estudem, tem também o Evangelho com Sananda, né? Tem esse quadro, faz tempo que ele não faz, que é muito ocupado, né? Mas tem lá alguma coisa já, né? É o que menos aparece pra gente aqui, mas é o que nos dirige, né? É o nosso chefe amoroso aqui. Então, a minha vida é outra, depois dele, né? E a gente agradece demais, a gente agradece muito, né? Aqui, uma coisa tá sendo... Oi? Pode falar. Eu ia seguir aqui, Kelinha, contando aqui mais coisinhas que eu vi a respeito da gente ter uma melhoria pessoal, né? Que é então interessante. pode ler, meu amigo. São sequências aqui que eu achei muito pertinente. Por exemplo, primeiro o estudo de obras, né? E ainda participar de grupos. Segundo, uma prática da caridade. Olha que legal. Serviço ao próximo, envolver-se em atividades de caridade e voluntariado, ajudando aqueles que estão em necessidade, seguindo o ensinamento de que fora da caridade não há salvação. E caridade eu vejo em sentido amplo. Tudo que for a serviço que possa melhorar a pessoa, trazer evolução realmente, já está sendo caridoso. Não é só o apoio monetário, mas muitas vezes é oferecer um abraço, ser amigo, né? Caridade é sentido amplo. Fazer a marcha da evolução realmente acontecer. Outra legal, apoio emocional e espiritual.
Oferecer apoio emocional e espiritual a amigos e familiares praticando empatia e amor ao próximo. Acredito que esse aqui, esse apoio espiritual... Era bem isso que eu ia entrar, era bem nesse assunto, que eu ia falar sobre a questão de que às vezes é difícil convivermos com os mais próximos. Então, sermos caridosos, tanto na questão filantrópica mesmo, de você ir lá, doar um alimento, uma cesta básica, doar o seu tempo, né, limpando um ambiente que a enchente, né, detonou, enfim, tem várias maneiras de ser caridoso. Mas a maneira mais difícil não é essa, de ir lá, disponibilizar um tempo, fazer um sopão, levar para quem tem fome, isso é muito importante. Isso nos livra das drogas, da depressão, livra de um monte de problemas. Por isso que fala que fora da caridade não há salvação. Não quer dizer que quem não pratica caridade não vai para o céu. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer que fora da caridade você está perdido dentro dos vícios, dentro da tristeza, dentro do vitimismo, dentro da miséria, porque se a gente não faz o bem, trava o dinheiro sim. Se a gente não faz o bem, não que a gente deva fazer por isso, mas é um fato. Se eu não trato bem, né, quem está do meu lado e eu não faço o bem, as coisas começam a travar, não é? Se eu sou egoísta, a energia do meu egoísmo vai travar as engrenagens da vida que circulam ao meu redor. Isso aí é fato, isso aí é a lei do universo agindo. E se eu sou uma pessoa que eu estou fazendo aquela caridade genuína, não trava. Se está travando e eu estou fazendo a caridade, será que ela é genuína? Né? Eu tenho que me analisar. Será que eu não estou fazendo nada para me promover, para me aparecer? Né? Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar com a gente mesmo. E a caridade mais difícil, que nos protege também dos obsessores, mais do que uma vela, mais do que também ajuda a fixar a nossa mente, né, nos nossos propósitos, mas o que mais ajuda é a gente oferecer o abraço, o colo. E muitas vezes, quando a gente está irritado ou escutando uma coisa que não deve, essa parte é difícil. Oferecer o nosso silêncio amoroso. Oferecer o deixa quieto, não vou responder à altura. Respirar fundo, ficar quieto. Hoje eu devia ter ficado quietinha, não fiquei. Né? Então, essa é a caridade mais difícil e a mais louvável. A de todos os dias. De você encontrar alguém difícil, não ser capaz de ser pisado, mas não deixar aquela pessoa tirar a tua energia e ainda dar uma energia negativa para aquela pessoa. Essa é uma caridade que traz a salvação mesmo, né? Então quem faz o bem para os outros, pode ver, quem está mergulhado nos vícios, não é aquela pessoa que se preocupa com o próximo. É aquela pessoa que quer fugir da própria vida porque a vida tá uma porcaria. Não é? Ninguém é viciado porque tá bem. Ninguém entra em qualquer vício, viu? Drogas, maconha, bebida, pornografia, preguiça, gula, qualquer coisa, vício em jogo, né? Porque tem vários vícios, vício no trabalho, vício na religião, porque assim, trabalho e religião são bons, mas se você abre mão de tudo que está ao teu redor para ganhar mais dinheiro, ou vir um fanático religioso, porque religião também vicia, principalmente a gente que sente alguma coisa, assim, quando a gente sente alguma coisa espiritual, às vezes a gente quer ficar só naquilo, daí esquece que tem que dar água pro cachorro, esquece que às vezes tem que escutar a esposa, ajudar, né, o filho lá com a tarefa, porque isso também é religião. Nosso dia a dia é religião, né? Pegar na mão do filho, o que está acontecendo? Por que você está com esse olhar triste? Você precisa de ajuda? Né? E às vezes a pessoa precisa ficar ali, não, vou ficar 4 horas rezando. Não é normal. Não é normal a pessoa estar mais de meio período dedicada à mesma coisa. Né? Isso a gente tem que ficar atento também. Quando virou um vício é tudo aquilo que eu tenho que fazer e eu não consigo ficar sem fazer aquilo ali, porque se eu não fizer, aí já virou vício, não importa o que seja, se é bom ou se é ruim. É bom ler um bom livro? Claro, nossa. Mas quando a pessoa fica aí metade de um dia só sentada embaixo de uma árvore lendo, esquece das coisas. Eu era assim, viu? Na minha adolescência eu era assim, eu ficava lá 1h30, 3 horas até, lendo. Isso que tinha problema na visão. Por quê? Para não escutar a mãe e o pai chamar da bronca, para não isso, para não aquilo, para não fazer, para não ouvir, para não enfrentar. Então isso não é legal, isso não é bacana, isso não é melhoria pessoal, pra gente sempre ter essa visão, né? E foi bacana você falar sobre isso, porque praticar o voluntariado é muito bom, tá? Ajuda, pro jovem é bom começar assim, uma coisa simples, viu uma velhinha ali sofrendo com a sacola, oi, com licença minha senhora, posso te ajudar? São coisas simples, porque às vezes a pessoa não faz porque não sabe por onde começar, né? Não é porque a pessoa é egoísta, principalmente os nossos jovens, que muitos não foram ensinados. Eu fui ensinada, meus pais,
Eles não têm a mesma linha espiritual que eu, mas eles me ensinaram 3 coisas. A primeira é ser uma pessoa honesta. Eles são honestos. Nós não concordamos em alguns pensamentos, mas eles são muito honestos. E outra coisa, eles são trabalhadores e cuidam dos problemas alheios. Eu era criança, e em vez da minha mãe me levar só para um shopping, gastar, ela me levou a conhecer uma senhora que sofria de fogo selvagem. Isso é uma coisa que eu nunca esqueci. Era um sábado de tarde e eu vi aquela mulher totalmente desfigurada. O vento batia nela, ela sofria de dor. Ela puxava o ar. Então assim, eu aprendi e eu falei para aquela senhora, olha, Deus está com você, Deus vai tirar a tua dor, que eu senti compaixão. A minha mãe exercitando a minha compaixão. Hoje os pais dizem, não, a criança vai sentir nojo, não, vai traumatizar. E daí cria um mundo colorido, todo cheio de maravilhas, só consumismo. E daí a criança é egoísta e os pais não entendem. Mas por que tá narcisista? Por que tá antissocial? Porque foram criados que nem criaram o Buda, né? Fecharam ele dentro de um palácio. Não existe sofrimento. O mundo é cor-de-rosa, tá tudo bem. Não é assim. E aí o Buda saiu, né? Ele fugiu lá, o Siddhartha Gautama fugiu do palácio e disse, opa, peraí, o que é aquilo lá? Ah, tem um cara que morreu. Nossa, aquele lá tá sofrendo. Ah, existe sofrimento. Foi o primeiro clique dele, assim. E aí ele falou, olha, gente, existe sofrimento, a gente tá no meio dele, mas tem como não sofrer com ele. Não ser uma pessoa que quer o tempo inteiro. Não ser uma pessoa cheia de desejos. Então ele se iluminou descobrindo a verdade, né? As várias maneiras de se iluminar. Ter uma religião é bom, mas não é a única maneira de se defender contra obsessores, né? Então isso é muito bacana. Antônio, tem mais uma coisa que você queria falar pra gente aqui? Do quê? Sobre a caridade, sobre melhoria pessoal, uma coisa que você, assim, gostaria de passar pra gente? Ó, trovada. Tá chovendo aqui. Eu acho que já meio que fazer o bem é você não querer se vingar dos outros, tipo, por alguma coisa que eles fazem pra você. Não tentar devolver algo que eles fizeram de mal com você. Porque não vai te influenciar em nada, alguma coisa assim. Talvez você devesse só ignorar. Isso é uma coisa que ele me fala muito. Eu sou uma pessoa que eu estou em processo, né, de desenvolvimento como todo mundo e às vezes eu me irrito. Sabe, todo mundo tem aquela pessoa que consegue te tirar do sério, assim, por exemplo, você consegue ignorar metade do planeta, assim, a pessoa te xinga, você não tá nem aí, mas tem aquela pessoa que em uma frase te desmonta. Ele fala pra mim, mas foi só uma frase, ignora. Ele fala isso pra mim muitas vezes. Diz assim pra mim, olha, não precisa se importar, vai passar, foram só palavras, assim. Então ele fala isso pra mim, né? Então nós temos que também ensinar os jovens, mas nós temos que aprender com eles, né? Nós temos que aprender quando eles estão despertando, vem muita informação do alto, né? Por isso que eu convidei ele hoje aqui, é bem por isso mesmo. Então, tudo que foi dito hoje vai nos defender melhor das obsessões, da depressão, vai nos defender melhor das más energias, porque nem tudo é obsessor, viu? Nem tudo é espírito. Às vezes a pessoa tá mal porque naquele lugar tem excesso de radiação, excesso de infrasom, que são energias que causam pânico, desestabilizam, né? Às vezes tem muita briga. Muitas vezes é egrégora de briga. Às vezes tem, obsessão, vai ver, não tem obsessor ali. É egrégora de briga, que se formou, que se juntou, né? De passado ruim tem muitas coisas. Às vezes é hereditário, de família, uma energia que está ali sendo perpetuada, em costume, a filha, né, viu a mãe apanhar do marido, dela também apanha, da neta também apanha, da outra também apanha, né, e não param para pensar, nossa, mas por que tem uma geração inteira apanhando? Né? Que egrégora que é essa que se formou, que formas mentais que são essas que precisam ser desmanchadas, né? Então nem tudo é culpa do outro, né? Geralmente começa pela gente. Eu tava conversando com um amigo e eu falei pra ele, olha, você tá preocupado com obsessão, mas se tem uma tomada, vai ter plug, né? Qual que é a tua tomada? Qual que é a tua tomadinha? E isso é uma pergunta que eu faço pra mim, qual é a minha tomada? Se tem obsessão na minha casa, não adianta nada eu pedir uma reunião de desobsessão, ou ir lá no pastor, ou ir lá no padre, enfim. Se eu deixo a tomada ali, eu tenho que saber qual é a minha tomadinha, né? Eu preciso saber a jornada do autoconhecimento. Isso é melhoria pessoal, isso é autodefesa.
tanto espiritual quanto física, porque tem muito obsessor encarnado, viu? Tem muito mais, a gente entra mais em processo obsessivo com encarnados do que com desencarnados. É muito mais comum, né, o marido abusivo, né, o filho, ou a mãe, ou o pai, ou seja quem for o chantagista, né, ou outras situações, né, que acontecem, né? Será que a gente não entra nisso? Ou pior, será que a gente não faz isso? Que é o pior, né? O pior não é nem a gente se descobrir obsidiado, é a gente descobrir que a gente é obsessor. Né? Isso aqui pega, sabe? Às vezes eu fico pensando, será que eu não tô sendo de alguém? Né? Será que eu não tô vampirizando alguém? É uma coisa que eu me pergunto assim bastante e torço para que isso não aconteça. E se isso acontecer, que Deus me mostre, olha, dessa pessoa aqui você tá sendo obsessora, né? Deus me livre, né? Então a melhor maneira de você se defender contra o obsessor é não sendo né? Porque senão vira uma corrente. Eu exploro fulano, que me explora, que vai explorando o outro, vai virando uma corrente. E daí é difícil quebrar esse tipo de coisa, né, meu amigo? Como ele já é um superior, é engraçado que ele, tipo assim, ele repreende sem ser áspero, ele não ameaça, tipo, se você não fizer tal coisa, você não vai ganhar tal recompensa. Não, ele diz assim, olha, se você quiser me ouvir, me ouça. Se você não quiser me ouvir, não precisa me ouvir. Quem vai caminhar com dificuldade pela eternidade é você. Então, assim, não tem uma condição tipo, você vai para um céu, você vai para o inferno se você não fizer. Não, se você não fizer, você vai caminhar com dificuldade. E como o Antônio disse, não tem o que, Antônio? Não tem chantagem? Com certeza. Não é por amor daí, né? Não tira a nossa liberdade daí. Né? Tira a nossa liberdade. Eu vou fazer o bem para não me ferrar. Então a gente não cresce. Mas tem outra situação também. Às vezes, a pessoa faz o mal. E aí eu digo, a pessoa tá fazendo mal ali, um político tá roubando, e ele tá se dando bem. Se dando bem por quê? Porque ele tem carro, porque ele tem, né, bens materiais. Eu não sei como é que é a vida desse político, vamos supor, entre aspas, uma suposição, na intimidade. Porque eu conheci pessoas pobres felizes, conheci pessoas pobres tristes, e conheci ricos também na mesma situação, felizes e muito infelizes. Né? Porque às vezes a pessoa tem um dinheiro lá na conta, mas tem um parente que mora na casa que tem uma doença que o dinheiro não cura. Né? Então o que é estar bem hoje em dia? Fama e dinheiro? Né? O que é estar bem para a maioria das pessoas? Ele está fazendo mal ali, mas não está colhendo? Será que não está colhendo? Né? Não tem uma prova, não tem uma doença que a gente não vê no próprio corpo, degenerativa, ou não tem, né, uma pessoa difícil em casa, não tem, né, será que já não está? Ou às vezes a pessoa está roubando, mas será que ele não está sendo roubado? Será que a hora que ele descobrir, já não vão fazer um rombo na conta dele também? Então nós vemos de fora. Então cada um tem que ver o seu próprio umbigo, tem que ver as suas próprias transformações. O que eu estou colhendo? Porque às vezes a gente foca tanto no outro, a outra está se dando bem, e daí a gente não vê, eu estou me dando mal, mas no quê? Né? O que eu estou... Por quê? Se eu estou encontrando muitas pessoas que me humilham, então... E eu tenho que ver, eu não humilho ninguém, porque se eu não humilho nessa vida, eu humilhei em outro. Mas será, olhando bem assim, bem no cantinho, será que eu não faço isso? Eu só encontro, né, pessoas que fazem tal coisa comigo. De duas ou uma, ou eu já fiz, e eu tô passando por isso agora, ou eu tô fazendo e não tô percebendo, ou eu tô fingindo que eu não tô percebendo. Então a gente precisa avaliar que é pelas nossas próprias provas que a gente percebe. Por que a gente está passando elas? Kardec falava isso. Olha, se você quer saber o que a pessoa foi em outra vida, analisa a vida dela de agora, que você vai ter mais ou menos uma ideia. Não precisa saber em detalhes, não. Você não precisa ver em detalhes, não. Você vê que aquela pessoa faz cursos e vê, não vai. Todo mundo vai fazendo e aquela pessoa não vai naquela área. Opa, por que naquela área ela não vai se ela se dedica tanto? Por que ali não abre? Né? Ela está se dedicando tanto, a gente vê que, mas não vai. Porque se for... vai errar e vai fazer coisas que já fez. Vai fazer coisas que já fez. Então isso a gente tem que avaliar, a gente tem que aceitar. Né? A gente tem que aceitar. Porque daí quando a gente aceita, às vezes a gente até sai da prova. Às vezes acontece. A gente até acaba saindo daquele ciclo quando a gente encontra o defeito. Porque é aquela coisa, se eu tenho um espinho no meu pé e tá doendo, é só eu tirar. Às vezes vai sair. Né? Geralmente sai. Porque
a gente não sofre as consequências. Isso, quem falou pra mim foi a Aquária. Ela falou pra mim assim, a gente não sofre as consequências de vidas passadas se não tem um resquício dessa falha no presente. Tá? Se foi solucionado o problema, pode ser uma vida anterior, bem recente, mas você só vai sofrer a consequência dessa vida se o teu caráter, se o teu espírito, se o teu corpo emocional ainda tem resquícios desse defeito de caráter, né? E eu comecei a me observar melhor, porque eu já tenho informações de vidas passadas, não foram muito boas. Aí eu digo, mas tem coisa que ainda tá vigorando. Aí quando eu tava bem braba, eu disse, existem comportamentos que ainda vigoram. Porque se eu tivesse solucionado isso, mesmo que eu tivesse feito isso nas outras, não estaria vigorando agora. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Se veio da outra para essa, é porque ainda está valendo algum defeito de caráter, né? Caso contrário, não passaria adiante. Porque é simples. Se eu tirei uma nota boa, eu passo de ano. Não preciso mais estudar naquela mesma série, naquela mesma experiência. Não tem porquê, né? Então se eu não passei ainda, se tem aquele espinhozinho ali cutucando, é porque o espinhozinho quer me mostrar alguma coisa. E a melhoria pessoal é a gente lutar sim, não ser conformista, dizer, não, então já que eu não consigo crescer, eu não vou tentar. Não, tem que tentar. Tem que tentar. Mas se eu conseguir, gratidão. Se eu não conseguir, gratidão. Não é fácil, né? Não ser conformista, a gente tem que sempre evoluir. Eu sou uma entusiasta científica, eu gosto, até hoje eu estava conversando com o Antônio, porque eu, né, não tenho os dois olhos. Aí eu pensei assim, nossa, bem que o Elon Musk lá podia fazer uns olhos aí robóticos, uma coisa que funcionasse pra mim ter uma vida melhor, né? Mas enquanto ninguém decide fazer isso, né, vamos vivendo do jeito que dá, né, e agradecendo pelo que tem. Você falou uma frase ontem, que quem não agradece o que tem, como é que é? Eu adorei a frase ontem. Sim, verdade, é bem isso. E aí isso ficou martelando na minha cabeça, ontem você falou, que a gente tava corrigindo o livro do Mano e tal. E aí isso ficou martelando na minha cabeça, e é verdade. Daí meu filho me deu um conselho hoje de manhã, assim como a gente já citou, né, e aí ficou aquilo martelando junto, assim, eu disse, opa, deu um clique, assim. Aí eu levantei, fazer umas coisas que eu tinha pra fazer, né, achou tristeza, porque às vezes é hormonal também, né, às vezes a gente fica chateado por causa de questão de, baixou lá, né, um hormônio, ainda mais mulher, né. Então é uma coisa assim, mas a gente tem que sempre agradecer, sempre ter aquele respeito com a família, intimidade com as pessoas que a gente ama. Isso também protege. Tem intimidade. Ser claro. E não só quando não gosta. A Maria Alice fez um bolo gostoso de chocolate. Filha, ficou tão bom esse bolo. Você esqueceu de guardar tal roupa. Que às vezes acontece. Você esqueceu de fazer tal tarefa que eu falei. Né? Mas ter aquele senso de agradecer quando faz. Então, tipo, esqueceu uma mochila jogada, tudo bem. Mas quando lembrou de fechar a janela e tá chovendo e eu não mandei, eu também tenho que lembrar. Nossa, obrigado, você fechou lá e eu nem mandei, né? Mas aí tem gente que diz, não faz mais que obrigação. Não, calma aí, reconhecimento, intimidade, respeito, né? Eu acho que isso faz falta hoje em dia, e o tempo também, né? A pessoa ter um tempinho reservado para as pessoas que ama. Não precisa ser muito tempo, mas tem que ter qualidade. Isso vai proteger a casa inteira de obsessão, porque às vezes, principalmente os adolescentes, que eles ficam mais fechadinhos, né, eles precisam ter a confiança de conversar com a gente, de dizer quando não tá legal, porque quando eles não dizem e a gente descobre, já tá bem feio, principalmente os introvertidos, né, quando a gente descobre, já a obsessão tomou conta, já virou complexa, é complicado. Então assim, intimidade, estarmos juntos, conectados, eu acho que a palavra chave para proteção, além de gratidão, além de diálogo, além de tudo isso, é conexão, estarmos conectados com a família, com o nosso grupo social, estarmos conectados com a natureza, porque nos protege muito, andar descalço, tomar sol, tomar chuva quando não é frio, né? Quando é frio hoje eu tomei, mas quando não é frio tomar chuva por prazer, assim, não porque, porque eu tomei porque não me preveni, sabe? Tá chovendo lá fora, tomar banho de chuva, né? Se conectar com a natureza, comer mais frutas, beber mais água, ver as estrelas, ver a lua. Deus não enfeitou o planeta à toa, isso é terapia. Isso é terapia. E eu sempre encontro, quando eu falo com um jovem, eu olho no olho do jovem e falo assim, eu não tô vendo você, mas olha a lua por mim, olha a beleza da natureza por mim, as flores, por mim e pelos outros que não podem ver, porque vocês podem, então aproveitem.
Então, assim, quando eu vejo que tem um calorzinho do sol, eu sempre imagino o céu azul e tudo mais. Quando falam pra mim, a lua tá bonita, eu digo, mas como que tá? Tá inteira, não tá? E eu trago pra minha mente as lembranças de como era. Então, assim, a minha visão vive no passado, né? Não dá pra observar o presente. Eu sempre falo, olha, agradeçam, observem por mim e por vocês. Eu sempre falo, principalmente pros jovens, assim. Eu fui viajar agora lá pra casa do nosso irmão Pablo, e eu encontrei lá um mocinho, um jovenzinho, numa conversa fraterna. A conversa não foi com ele, foi com a mãe. E aí eu falei pra ele, olha, aproveita os seus joguinhos, curte, mas sai mais pra fora, olha o céu, os passarinhos, faz isso por mim e por você, tá bom? Então é uma coisa assim bem bacana, né? Eu não sei como é que tá o nosso tempo, eu não quero estourar porque eu falo demais. Duas coisinhas. A primeira é que já que vamos fazer exercício de respiração, é mais potente no pôr do sol e no nascer do sol. É um momento que nos conecta melhor. Não que os outros horários não sejam bons, mas esses são bons tanto pela temperatura do sol, que não é tão desagradável, quanto pela beleza do pôr do sol, né? Tanto que os celtas usavam esses momentos para fazer seus rituais, também por causa da atmosfera de sonho que traz esses momentos, né? A coloração que fica no ambiente nesses momentos. E mais uma vez, descendo pelas nossas obras e fazendo mais um merchan, estudo. Tem todas as obras de André Luiz, de Chico Xavier, as obras básicas de Kardec, mas deem uma olhadinha assim, no Continua Existindo, no Semeando Auxílio e Colhendo Satisfação, no Acima do Céu, Uma Jornada Além das Colônias, né? A trilogia do meu amado irmão, que conta suas experiências. Deem também uma checadinha lá no Chaves de Sananda, que é o único livro, né, no Brasil, né, ditado pelo nosso mestre amado. Eu queria que surgissem mais livros, eu quero, né? Esse é o único, mas eu não quero que seja o único, eu não quero mais poder dizer isso, nós temos o único. Eu peço para os jovens, principalmente aqueles que têm percepção espiritual, deixem o mestre falar, abram o coração, façam o bem para que ele possa falar através de outras pessoas, não só por mim. Canalizando, ele já está por muitos, mas escrevendo, precisa ter mais pessoas, mas é preciso ter preparação. É preciso perdoar, é preciso ser livre de preconceitos, é preciso abrir mão de algumas coisas, né? E essas coisas não são pesadas não, abrir mão do rancor, abrir mão da raiva, abrir mão da preguiça, abrir mão da avareza, abrir mão dessas coisas. Ninguém perde nada jogando essas coisas fora, né? Então eu era uma pessoa violenta, ressaltando mais uma vez, eu era muito violenta. Hoje eu ainda sou um pouquinho nervosa, mas hoje eu tô mais calma. Mas depois que o Sananda entrou na minha vida, ele falou pra mim, olha, você quer continuar comigo? Não dá pra ser assim. E eu, graças a Deus, sou uma outra pessoa depois de ter conhecido ele. Tô perfeita? Não, mas eu melhorei muito, muito mesmo. Quem me conhece de perto sabe. Então, assim, sejam pacíficos, façam tudo que o Mestre Jesus, Mestre Sananda nos mandou, sejam pacíficos, perdoadores, sejam pacientes, persistentes, porque ele falou, bata e você consegue, busque e você encontra. Ele não mandou ninguém ser conformado. Nosso mestre não é mestre do conformismo. Tem gente que pensa que o cristianismo, né, é conformismo e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que ele disse? Cresçam, mas cresçam sem pressa, que o crescimento de vocês seja sólido, que a casa se erga na rocha e não na areia. Né? E hoje tem muita casa sendo erguida na areia. Muita. Né? Então é preciso que a gente estabeleça um crescimento que não seja conformista, mas que ao mesmo tempo a gente seja forte e seja calmo. Essas são as minhas palavras finais. Um abraço para todo mundo e fiquem com Deus, com o nosso mestre Sananda e também com todos os anjos guardiões e com todos os nossos espíritos amigos que assistem.